Oi! Oi! A gente não tá na estrada. Não é? Pelo menos não vai tremer a tela, né, Sandra? Não vai tremer. Os sons externos. Não é um estalo na estrada. Mas é um estalo na estrada. Nós vamos fazer como se fosse Mas é um estalo. É um estalo. É um estalo. Que tá todo mundo falando desse assunto, a gente quer falar também. A gente quer falar. Já ouviu falar sobre saúde mental? Tema do momento. NR1. NR1, tu já ouviu falar nesse vídeo, vai estar lá tagueado NR1, porque tá todo mundo pesquisando sobre esse assunto. Exatamente. NR1 é o tema do momento, em maio, daí rufem os tambores, né? Em maio entra em vigor essa nova, que não é nova, NR1, é a primeira, é a principal, é a mãe de todas as NRs, né? Ela sempre fala sobre os riscos profissionais, né? E agora, então, foi incorporado os riscos psicossociais como uma responsabilidade da empresa fazer esse gerenciamento desses riscos, né? O que é NR? É norma regulamentadora. Muitas empresas que têm outras regulamentações, outros riscos, né? Outros riscos, tipo trabalho em altura, espaço confinado, dirigir em empilhadeira, motoristas, tem várias empresas de segmentos que têm vários riscos que já são obrigados a ter um cuidado com quem é essa pessoa que está fazendo este trabalho que tem um risco. Só que como todas as histórias lá dos burnouts da vida, né, que sempre existiram, né, das doenças psíquicas como afastamento no trabalho. O próprio CID, né, trazendo o burnout como oficial de afastamento, né, nomeando isso, fez com que a gente precise atualizar também. Exatamente. Né? O que a gente tem que estar olhando para que isso também seja um risco da saúde das pessoas pelo trabalho que elas têm. Né? Inclusive... Sem ser físico, né? Aquela coisa, inclusive... Né? As empresas já sofrem impacto, né, na sua questão... Seu quadro, né, de pessoal. E no custo, né, quando tem lá o FAP, o fator previdenciário, né, quando a gente fala nos impostos pagos pela empresa, quando a empresa tem um alto nível de afastamento, ela começa a entrar em outros tipos de alíquota, né, os percentuais vão aumentando. E agora, com relação às questões de saúde mental, se não há o gerenciamento, a gente também vai ter um aumento significativo dessas alíquotas. Então, isso também tem grande impacto. Tá todo mundo que é RH e liderança pensando em como comprovar que está tratando deste assunto em função da fiscalização que vai começar a acontecer. Então, eu acho que tem um viés de vamos comprovar que a gente está cuidando da saúde mental das pessoas, tem um viés de vamos fazer alguma coisa porque a gente nunca fez, tem o que a gente tem que fazer, né? Então, tá todo mundo meio perdido. E tem aquelas empresas que já têm programas, que já tem várias coisas muito importantes. Acho que a pandemia deu uma acelerada também Porque isso não é novo, né, gente? Isso sempre existiu. Então, não tem nenhuma novidade, né? Isso não é novo, isso já... a gente trata disso há muitos anos nas grandes companhias, onde isso já impacta diretamente na produtividade, no afastamento das pessoas. Mas agora, como a NR vem oficializar essa necessidade e fiscalizar, todas as empresas vão ter que começar a olhar de forma mais estruturada para isso, vão ter que comprovar que estão fazendo alguma coisa, né? Então, a gente está submerso nesse assunto, assim, tentando também, tem muito cliente nosso pedindo proposta, pedindo o que a gente pode ajudar, como que a gente pode fazer. Vamos fazer palestra, vamos fazer um trabalho com a liderança. E a gente quer trazer para vocês alguns pontos que são os principais fatores de risco psicossocial. Até para começar a entender por onde eu vou, tem que entender o que é risco psicossocial, né? O que está inserido nisso e por que as organizações precisam olhar para isso. Então, aqui acho que esse vídeo é muito mais um norteador, um conceitual, para que vocês vão pensando e entendendo um pouquinho para a gente desmistificar, porque parece NR1, meu Deus, legislação. A linguagem tem que ser simples e comum e rápida de entendimento, para tu poder fazer uma ação sobre isso. E é pensar nos fatores ocupacionais, então, que estão relacionados ao trabalho, do ambiente profissional que impactam nos fatores emocionais das pessoas. Então, tudo que gere estresse emocional, né? Quando a gente fala em estresse, pensa em pressão, estressar algo, né? É alto, né? Isso, nível alto. Vai ter impacto, né? Ninguém tá livre, né? Estamos aí vivendo uma era do estresse, né, gente? Em todos os sentidos. Até porque a gente já ouviu
falar, né? Pessoas falando, lideranças falando, ou até mesmo gente em podcast, em vídeo aqui em YouTube, enfim, trazendo... Mas como que um trabalho não vai estressar? Agora tem que ficar olhando isso para as pessoas. Vai ter que ter um monte de psicólogo, vão ter que atender todo mundo, né? Mas eu acho que isso é a falta de informação correta, né? Do que acarreta nas pessoas essa sobrecarga, né? Esse esgotamento. O que é tu estar esgotado no trabalho? É óbvio que na vida a gente vai ter momentos estressores na nossa vida, que faz a gente se movimentar, que faz a gente estar em alerta, que faz a gente... É um mecanismo de defesa do ser humano, isso tá tudo bem. Mas a gente precisa sair um pouco desse nível normal de estresse que vai existir pra gente entender o que mais a gente precisa cuidar pra proteger, pra gente não sair dessa normalidade que é do dia a dia, do cotidiano. Exatamente. E aí a primeira coisa, como um fator de risco psicossocial, é o que as pessoas muitas vezes falam muito, que é o excesso de carga de trabalho. Então a gente vai precisar pensar que tudo que for excessivo no volume de trabalho, na demanda, essa demanda está superando a capacidade que o colaborador, que o funcionário tem de realizar, de dar conta, ela sim pode gerar um estresse, ser um agente estressor que cause problemáticas psicossociais, que causem outros tipos de problema, né? Então, parece simples, mas excesso de carga de trabalho é um dos pontos críticos para que a gente tenha um maior aumento dos riscos psicossociais, né? Eu acho que uma parte dessa sensação de excesso, né, de trabalho, de carga de trabalho, vem muito aí, pensando num segundo risco psicossocial, né, pensando aqui para ser bem didática, né, a explicação, é a questão da pressão por produtividade. Sim. Quanto que a gente tem que ser produtivo, quanto que a gente tem que entregar expectativas irreais. Aqui a gente não tá falando que não vai existir pressão, que vai ter que ter objetivos, que tem que ter alinhamento, que tem que ter metas. Mas irreal, é fora da realidade, né? É para além. As pessoas não estarem preparadas para o desafio que elas recebem, o quanto que elas têm instrução, o quanto que elas têm acompanhamento. E isso vai gerar o esgotamento que eu tava falando vai ali. Gerar ansiedade, vai gerar desconforto, vai gerar pontos que vão impactar na qualidade de vida e na saúde mental. Então, é risco também. Então, além do excesso de carga de trabalho, a gente enxerga aí essa pressão por produtividade como um outro grande fator que pode impactar e ser, né, corresponsável por aumento dos riscos aí na tua empresa, né? Exatamente. O quarto item de risco psicossocial é a gente ter a sensação de falta de controle do trabalho, né? Quanto que eu consigo avançar, o quanto que eu consigo ter apoio, quanto que eu tenho autonomia para gerenciar as minhas atividades. E essa sensação de falta de controle, ou seja, o que é prioridade, o que não é, o que né, eu preciso fazer primeiro, não parece que eu não tenho tempo para fazer as coisas. Essa sensação é ansiogênico completo, horrível. Né? E eu acho que tem um ponto aí, autonomia, é uma palavra que, se vocês começarem a estudar um pouco sobre esses impactos da nova, né, atribuição da ANR, os especialistas estão falando muito, né? Autonomia é difícil medir, mas a ideia é eu realmente permitir que o colaborador ele encontre a melhor forma de se auto-organizar para gerenciar o seu trabalho. E que ele possa escolher como fazer no tempo que ele vai construir aquela atribuição. Tudo muito combinado, tudo muito construído e em parceria com esse funcionário, com esse colaborador, né? Porque senão, obviamente, é uma imposição e essa imposição vai gerar mais ansiedade, mais estresse, vai ser muito pior, né? Então... E essa sensação de falta de controle gera uma desmotivação gigante, né? Do tipo, eu não sirvo. Porque parece que eu não tenho controle sobre nada do que eu tô fazendo. É muito ruim isso. E aí vem um quinto elemento do risco. É o quarto, a gente pulou, tá? Ali era o terceiro, agora é o quarto. O quarto é o ambiente de trabalho tóxico. Exatamente. E o que a gente tá falando aqui, gente? Assédio, conflito. Constrangimento. Aquele lugar, assim, que acontecem comentários, falas, posturas. Bullying. Exatamente. Tudo isso tem impacto direto. Inclusive tem uma lei, né, que fala sobre assédios, né, específicos que a gente já tem até parceiro, né, para falar disso. Sim. Mas dentro do risco psicossocial da NR1 é o quanto eu tô educando, né, esse ambiente para que ele seja um ambiente harmonioso, respeitoso, que as pessoas sim vão debater, sim vão discordar e tá tudo bem para uma empresa crescer, para avançar. Mas isso não significa a gente desrespeitar
ou fazer comentários que não cabem na sociedade hoje que a gente tem, a informação que a gente tem hoje sobre as coisas. É aquele papo assim, é óbvio, né? É óbvio que não podemos ser ambientes assim, mas temos, né? Então temos que lidar com isso e isso tem interferência direta no risco. E mais do que isso, se existe algum assédio ou existe algum conflito, a empresa tem que educar, né, as pessoas sobre isso, mas dar suporte para quem sofre a respeito disso. Exatamente. Então, assim, é muito lindo ter lá um código de ética, mas o que a gente faz sobre isso? É muito legal ter lá um compliance, mas a gente está tratando os temas e as denúncias, essa ouvidoria da maneira correta, sem expor as pessoas e tratando da causa, né? Tem que ter instrumentos para lidar com isso, né? Então, desde a conscientização até a ouvidoria para tratar dos temas que vêm, né? Então, relacionado a ambiente de trabalho tóxico. E aí, o nosso quinto item é a falta de reconhecimento e recompensa. Porque a gente vai pensar que as pessoas precisam se sentir valorizadas, né? Se sentir desvalorizado, não recompensado, vai impactar diretamente também na saúde mental. Por quê? Porque o trabalho, ele tem um cunho social muito importante, né, gente? De crescimento, de carreira, de desenvolvimento. De construção da Então, vida. toda essa adequação, né? Diminui motivação, o que vai com certeza impactar em estresse e ansiedade. Então a gente tem que estar adequado, não é vou ter os melhores salários, não, a gente tem que estar adequado com a realidade e tem que estar desafiando no sentido positivo as pessoas para que elas possam estar sendo recompensadas e reconhecidas, né, valorizadas, feedbacks sinceros, honestos, né? A gente há muitos anos, antes da Estalo, a gente já falava, né, da importância da gente celebrar as coisas que acontecem bem e não tratar só aquilo que não funciona. E as pessoas se sentirem reconhecidas e recompensadas também elas olharem para as conquistas, vibrarem a respeito disso. Por isso que a gente fala tanto, faz um fechamento de ano legal com a tua equipe, ou começa o ano alinhando expectativas. Conversa com as pessoas, parece óbvio, mas isso é liderança, né? Isso tudo é liderança, nós vamos falar disso, Depois, insegurança no emprego. Quer coisa pior que se sentir inseguro, quer deixar mais ansioso, quer aquela coisa, medo de ser demitido, mudanças bruscas, né? De uma hora pra outra muda tudo. Agora não pode, agora pode. Então, essas inseguranças são risco também. A gente tem que trazer um ambiente de boa estrutura, de organização, para que tudo fique melhor e mais fluido no ambiente profissional, né? Então, tem este peso. Essa sensação de insegurança. Tu pensa quando tu tá inseguro no ambiente onde tu tá. Tu consegue pensar em outra coisa a não ser se proteger? As pessoas paralisam. Elas não vão ser produtivas, elas não vão estar engajadas, elas vão dar as melhores ideias. Não vão conseguir se relacionar bem, porque daí tudo é ameaça. A pessoa chega, ela vai tirar o meu lugar. O gestor me chamou, meu Deus, o que ele vai falar comigo? Não dá. E isso causa também esse esgotamento, né, na sua saúde. As pessoas não dormem direito. Não dormem. Olha só, gente. Descanso, ninguém dorme. Que é muito importante. O medo da reunião do dia seguinte, o medo do que vai ser tratado, né? E por fim, acho que o último risco que a gente quer trazer para vocês hoje nesse vídeo, tem muita coisa para falar ainda, mas a gente quer trazer aqui, é o conflito entre vida pessoal e profissional, né? Pensar nessas jornadas extensas que já tem a ver com os primeiros itens que a gente trouxe, mas que tem que prejudicam essa falta de equilíbrio, né? Onde a pessoa não consegue manejar o seu bem-estar, não consegue se organizar na sua vida pessoal porque ela tá tomada pelo meio profissional, né? Eu acho que o ponto em si desse olhar para o risco psicossocial é pensar que sim, o ambiente de trabalho, que é onde a gente mais atua durante as 24 horas do nosso dia, onde a gente mais fica no trabalho, ele tem sim responsabilidade na nossa qualidade de vida, né? Então, o ambiente que a gente está e a instituição, a empresa, tem ação sobre isso e por isso ela precisa se corresponsabilizar, né? Então, que a gente possa pensar neste sentido, os RHs que estão nos ouvindo, as lideranças que estão nos ouvindo, o que é possível fazer para minimizar esses aspectos verdadeiramente, não só para cumprir uma NR, né? Mas para fazer ações que realmente impactem na qualidade de vida dos colaboradores. Até porque a gente fala muito aqui na Estalo de autenticidade. E pensar em autenticidade é a pessoa conseguir ser quem ela é. Não tem hoje ficar dizendo aqui é uma coisa e lá é outra coisa. Na vida pessoal é um jeito, na profissional. Nós somos um ser integral. Estamos embaralhados, misturados com tudo isso.
Se tem algo que acontece comigo na minha vida lá fora, é óbvio que eu vou impactar. trazer no meu dia a dia, dentro do trabalho onde eu estou. Então, pensar sobre isso é a gente se corresponsabilizar por acolher, tratar, direcionar, guiar, fazer uma escuta, enfim, né? E se de tudo isso que a gente trouxe, tu tá pensando o que tu vai fazer, a gente indica, prepara a tua liderança, porque tudo isso é gestão de pessoas. Todos esses riscos vão ser minimizados por uma boa liderança, uma boa gestão humana, verdadeira, próxima, positiva, transparente e autêntica. Então, esse é o tom, né, gente? Olhar para os teus líderes que quem tá no dia a dia ali com o colaborador. Eu ia dizer isso, quando a gente fala de líder, porque tem coisas que são institucionais, são corporativas, são da organização, que traz a cultura. O que a gente acredita aqui, quais são os nossos valores, como é que as pessoas são olhadas nesta empresa. Mas tem coisa que é do dia a dia, são nas sutilezas, são no dia, naquela coisa que tá ali. E o líder, ele é a próxima pessoa sempre que tá. Né? Ele é o que é o acesso mais rápido. Então, por isso que a gente fala da liderança. Vai botar em algum lugar algum investimento de tempo, dinheiro, energia, coloca nessas pessoas, tá? E até o próximo vídeo. Vou continuar aqui. Vamos falar muito de NR1 ainda. Tchau.